proteção dele. Amém, meus irmãos? Então, vamos aqui abrir as nossas Bíblias, vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos, nós vamos compartilhar então a palavra do Senhor nesse domingo de Páscoa, como que é importante entendermos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa não tem a ver aí com coelhos, não tem a ver com ovos de chocolate. Páscoa não tem a ver com tradição. Páscoa tem a ver com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante você compreender isso e compreender o significado da Páscoa, porque a base da nossa fé está nesse acontecimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é tudo. E como eu disse, é a base da nossa fé. Então, compreender o valor, o significado da ressurreição é muito importante. E a palavra de Deus nos diz que devemos guardar, devemos lembrar acerca da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ela não nos diz que devemos ficar lembrando do nascimento de Jesus. Se fôssemos colocar aqui acerca do Natal e a Páscoa, qual dos dois que nós deveríamos celebrar e comemorar e ter como um dia especial para nós, certamente estaríamos falando que a Páscoa é a comemoração especial do cristão. Se tem um feriado importante, é o feriado de Páscoa. Se tem um dia importante, é o dia de Páscoa. Por quê, pastor? Porque a Páscoa nos fala de que Jesus morreu por nós e também ressuscitou. E a base da nossa fé é a ressurreição. A nossa pregação, ela tem como base a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, quando pregavam, eles tinham como base a ressurreição de Jesus Cristo. Então, para você ver, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos um grande problema, porque não teríamos a segurança acerca da nossa salvação. Você vê como que isso é tão valioso e tão importante. E muitos crentes não sabem, não compreendem, não entendem o porquê da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos falar especificamente acerca da ressurreição. Eu quero que você saia daqui hoje, você terminando essa pregação, você possa entender por que a ressurreição de Jesus é tudo e é a base da nossa fé. Eu quero que ao terminar deste culto, dessa mensagem, ao terminar disso, a tua fé possa ser aumentada, a palavra de Deus possa mover o teu coração para uma esperança e segurança grandiosa que nós temos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra que eu vou estar ministrando para vocês possa encher o teu coração de vida, encher o teu coração de expectativa, de esperança e muito mais do que isso, de segurança em Jesus Cristo, tá bom? Então eu vou ler aqui acerca daquilo que aconteceu. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, lá em Mateus capítulo 28, versículo 1. Então, lembrando que a ressurreição tem a ver como base e segurança da nossa salvação. Então, vamos ler o que aconteceu em Mateus capítulo 28, versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 6. Diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos eles ficaram. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você. Deixa a minha Bíblia aqui. Eu quero fazer uma oração com você antes de nós iniciarmos essa ministração, essa pregação. Feche os teus olhos, aonde você estiver. Se você estiver na tua casa, se você estiver na tua sala, no teu quarto, no carro, na casa de alguém, não importa onde você está. A partir de agora, volte o teu coração, volte o teu pensamento agora para Jesus. Volte toda a tua atenção para essa pregação. Ouça, não somente com os ouvidos, mas com o coração agora. Feche os teus olhos então, permita-me orar por você. Pai, eu quero em nome do Senhor Jesus, nesse domingo de Páscoa, Senhor, celebrar, ó Deus, e te agradecer pela grande obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. E te agradecer porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a nossa confiança, a nossa base. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e quero orar pelos meus irmãos que estão em casa, pelas famílias que estão nos ouvindo. Senhor, por essa irmã, por esse irmão talvez está desesperado, talvez estão, Senhor, passando por momentos tão difíceis. Talvez este amigo, esta amiga que foi convidado para estar neste culto. Senhor, eu oro por eles para que brote no coração deles uma esperança, uma expectativa, algo grandioso no coração deles, Pai. Ó Deus, para que a fé seja renovada, para que a fé possa brotar de forma muito forte. Deus, nós temos como base disso a ressurreição do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala com cada um dos teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero falar sobre a importância da ressurreição de Jesus para nós. Por que é tão importante, pastor? Por que é tão valioso para nós como crentes, como filhos de Deus, como servos de Deus, como cristãos? Por que é tão valioso e tão importante a ressurreição de Jesus? Por que nós temos de celebrar? Então, em primeiro lugar, ela é importante porque a ressurreição de Cristo é o meio de Deus para compartilhar com cada um de nós da sua divindade. Então, para isso eu vou tomar Romanos como base. Você sabe que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos fala acerca da história de Jesus entre nós. Os evangelhos revelam Cristo entre nós como homem aqui na terra. Agora, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que muitos dizem ser o 5º evangelho, esta carta ela revela-se como um 5º evangelho. E ele é um complemento, alguns dizem ele ser o complemento dos 4 primeiros evangelhos. Porque os 4 evangelhos falam da vida de Jesus na terra. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos fala acerca e nos revela acerca de Cristo ressurreto. Então eu vou tomar como base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 4. Eu não vou ler aqui, o nosso irmão Henrique vai colocar o versículo para você acompanhar. Eu vou mencionar. A Bíblia diz que Cristo, depois de ressuscitado, ele foi designado Filho de Deus. Ele foi designado, declarado Filho de Deus. Então, deixa eu falar com você. Antes de nós compreendermos, antes de nós falarmos da ressurreição, precisamos entender acerca da encarnação primeiro. Não tem como se entender a ressurreição sem primeiro entender a encarnação de Jesus. E há um motivo, ou melhor, 2 motivos, o porquê de Deus ter se feito homem. O primeiro deles é justamente porque, você sabe disso, que para a remissão dos pecados precisa haver derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, para que você fosse perdoado, para que eu fosse perdoado, para que os pecados fossem apagados, para que nós nos apresentássemos diante de Deus sem nenhum pecado,
precisaria haver o derramamento de sangue. O sangue, ele apagaria totalmente as nossas culpas, as nossas dívidas, os nossos crimes, e aí nós poderíamos estar ligados a Deus e nos aproximar de Deus com confiança. Só que tinha um problema. No Velho Testamento era feito isso com o sangue de animais. E o sangue de animais não era um sangue perfeito. Primeiro porque era de animal. E não tinha como o sangue de animal purificar o homem. Então o sangue dos animais fazia o quê? Ele cobria. É algo temporal. Era passageiro isso. Porque apontava para algo muito maior lá na frente, que era o sangue de Jesus. Era só um tipo. Era para mostrar para a gente que alguma coisa ia acontecer lá na frente. Então, o sangue de animais não era suficiente. Não era suficiente para pagar os pecados. Aí, poderia ser um outro homem? Poderia. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um homem justo. Nenhum sequer. Ninguém que pudesse morrer em prol do homem. Então ficou esse impasse. O sangue de animal não poderia apagar os pecados dos homens. E um homem, por ser pecador, não teria condições de morrer por outro homem. Porque o sangue precisaria ser um sangue puro de uma pessoa santa. E não tinha ninguém na terra. Pelo contrário, todos os homens precisariam de socorro. Todos os homens precisariam de alguém, de algum sangue para poder apagar os seus pecados. O homem precisaria ser reconciliado com Deus. E ele próprio não podia fazer isso. As suas obras não podiam fazer isso. E o sangue de outro homem também não poderia fazer isso, porque não tinha ninguém justo na terra. Então, quando decide-se que o próprio Deus, na sua segunda pessoa da Trindade, então ele vai encarnar. E ele vem então, encarna, nasce de uma jovem, de uma moça, de uma virgem chamada Maria. E a partir desse momento, o Deus, na sua segunda pessoa da Trindade, encarna em homem, ou melhor, ele nasce de uma virgem. Agora, o Deus eterno, ele tem corpo e ele tem sangue. E ele nasce sem uma semente de pecado. Ele tem a sua vida, durante a sua permanência na terra, sem pecado. Não tem defeito. Ele estava pronto para morrer por todos os homens, por toda a humanidade. A Bíblia diz então que Jesus, homem perfeito, foi levado à cruz. Indo à cruz, ele morreu no nosso lugar, tomando assim juízo de tudo, todas as coisas sobre ele. Quer dizer, todos os nossos pecados, todos os nossos crimes, tudo aquilo que ferimos a Deus foi lançado sobre ele. E ali ele pôde morrer no nosso lugar, onde nós dizemos que ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, nós éramos para estar ali. Mas quem foi o Filho de Deus. E ele vai então na cruz, morre na cruz, o seu sangue é derramado. E agora esse sangue, ele é perfeito. Esse sangue, ele perdoa, ele tem poder. Ele tem poder de apagar. Ele é suficiente para perdoar todos aqueles que se aproximam dele. Deu para entender isso? Não sei se eu fui muito claro, espero ter sido claro nessa explicação. Esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo é de que o Senhor precisaria vir, porque precisaria derramar o sangue, e o sangue tinha que ser perfeito. E somente o Senhor poderia fazer isso. O homem não poderia fazer isso, e o sangue dos animais não eram suficiente para apagar os nossos pecados, ou para poder executar toda a justiça devida. Deu para entender isso? Espero que você tenha entendido. Há um segundo motivo. Por que Deus teve que se fazer homem? O primeiro motivo, então, disse, para poder derramar o seu sangue por nós, para os nossos pecados serem perdoados. Isso você entendeu bem? Espero que você tenha entendido bem. Isso precisa ficar gravado no teu coração. Há um segundo motivo. Porque Deus se fez homem. É que Ele não queria apenas nos perdoar. Ele não queria apenas nos remir. Ele não queria apenas, por exemplo, simplesmente apagar os nossos pecados. Isso foi muito importante, é primordial. Mas além disso,
o Senhor queria que nós fôssemos feitos, ou melhor, participantes da sua natureza. Então eu disse que a ressurreição de Cristo é o meio de Deus compartilhar da sua divindade conosco. Então o Senhor, ele se fez homem justamente para poder nos fazer participantes da natureza de Deus. Você sabe que na encarnação, quando Jesus então nasce, acontece algo incrível, extraordinário. Foi um fenômeno. Qual foi o fenômeno, pastor? De que Deus, ele veio colocar a sua natureza no homem. Então, em Cristo, Deus entrou na natureza do homem. Cristo, sendo homem, recebeu a natureza de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Então, Cristo, ele é o início de tudo. A partir de Cristo, o homem agora pode receber a natureza de Deus dentro de si. No Antigo Testamento, ninguém podia receber, ninguém tinha recebido ainda. Cristo foi o início dessa nova condição do homem. O homem agora pode receber a natureza de Deus em si. Tudo bem, meus irmãos? Então, na encarnação de Jesus, Deus ele entra na natureza humana ou do homem. Agora, interessante que na ressurreição já é diferente. Na ressurreição, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, que Jesus, depois que Jesus foi ressuscitado, a Bíblia diz que ele foi declarado ou designado Filho de Deus. Ele foi designado Filho de Deus. Então, nós falamos que na ressurreição, o homem Cristo, ele então se faz Deus. Você consegue entender isso? Lá no céu, tem um homem lá. Jesus, ele morreu, ressuscitou e hoje está no céu. Não como um fantasminha, mas ele está lá como homem. Ele é Deus e ele é homem eternamente. E tinha que ser assim, tem que ser assim. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que o Senhor Jesus, ele passou de unigênito para primogênito Filho de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora ele é Filho de Deus na eternidade e ele é o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Agora, Jesus é o primeiro. Isso indica que outros virão depois dele. Isso indica que agora é possível, que agora, através de Cristo, nós também podemos ser filhos de Deus. Então, e isso só é possível porque Jesus um dia foi homem. Se Jesus não tivesse sido homem, nada disso poderia ser feito. Nada disso teria acontecido. Se ele não tivesse sido homem, não poderíamos então ser filhos de Deus e não poderíamos ser irmãos de Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus foi designado Filho de Deus. Por que a Bíblia diz que ele foi declarado Filho de Deus? Ele foi declarado Filho de Deus. Ele foi declarado o primogênito de Deus para abrir o caminho. Então, entenda que em Cristo Jesus, agora a natureza de Deus foi colocada dentro do homem. Jesus, ele ressuscitou. Romanos 1,4 diz, ele foi declarado Filho de Deus. Ele abriu o caminho para que outros pudessem. Isso é possível porque lá no céu tem um homem agora. E é Deus e é homem. E o mesmo processo que Jesus passou na ressurreição, nós vamos passar. Todos nós, porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E você sabe por que você vai ressuscitar? Você sabe por que isso vai acontecer com você? Porque a partir de Jesus, a natureza divina, a natureza de Deus, pode agora habitar dentro de você. Jesus morreu, Jesus encarnou primeiro, melhor dizendo, ele encarnou, viveu essa vida, foi para a cruz, morreu, derramou todo o seu sangue por nós, recebemos a remissão dos nossos pecados.
A justiça foi executada nele. Nós somos hoje participantes disso em Cristo Jesus. E a partir do momento que Jesus ressuscitou, agora todos aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus, todos aqueles que levantam a sua mão e falam assim, eu entrego a minha vida para Jesus, a natureza de Deus vem habitar dentro dele. O Espírito de Deus, aquele que Jesus disse lá na sua ascensão, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Espírito, o Espírito Santo, habita dentro de nós, e a natureza de Deus está dentro de nós agora. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está morando dentro de mim. Ele mora dentro de você. E se você não entregou a sua vida para Jesus, você pode entregar a sua vida para Jesus e ele vai morar dentro de você. Agora a morte não pode mais segurar essa vida de ressurreição. Você recebeu a vida de Deus. Você recebeu a natureza de Deus. O Senhor compartilhou a vida dele com o homem. E da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, a morte não pôde segurar Jesus, mas teve que liberá-lo. Ele teve que ressuscitar. Nós também vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Amém, meus irmãos? Ela não vai poder segurar você. Você pode dar uma glória a Deus? A morte não poderá segurar você. Você vai ressuscitar, nós vamos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou. Então, em primeiro lugar, por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Ela é importante para nós, porque ela nos mostra a maneira como a natureza de Deus vem morar dentro de nós. Através da ressurreição de Jesus, a natureza de Deus agora veio habitar dentro de mim, dentro de você. Por isso que nós celebramos, falamos, hoje é Páscoa. Por isso que nós dizemos assim, que nós temos como base a ressurreição. Porque a ressurreição é muito importante. Nos revela a natureza de Deus habitando dentro do homem. Em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, a natureza de Deus habita dentro do homem. Todos os homens? Não. Na vida daqueles que entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 8 a 10 diz: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que confessa o Senhor Jesus, ele recebe a natureza de Deus. Tudo isso é possível porque Jesus ressuscitou. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender isso? Espero que você tenha entendido. Segunda importância, há uma segunda, outro significado, ou melhor dizendo, por que é tão importante celebrarmos, comemorarmos a ressurreição de Jesus? Por que a ressurreição dele é tão importante para nós como cristãos? Em segundo lugar, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. O Henrique vai colocar o versículo bíblico aí para você. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Eu vou citar esse versículo. Você pode ler, ele vai estar passando para você, você pode ler. Eu vou citar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus, ele foi entregue por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando Jesus morreu, Deus resolveu o problema do pecado. Nós somos justificados. Quer dizer que nós fomos perdoados. Não só isso, quer dizer que a obra que Jesus realizou na cruz, ela foi aceita por Deus. Então, quando Jesus morre, aquilo é suficiente. A morte dele, ela tem poder agora de perdoar, de limpar, de purificar, de executar a justiça. Deu para entender isso? Então, a morte de Jesus, ela foi aceita por Deus. Não foi
não foi pelas minhas obras, não foi pelas tuas obras, não é porque eu dou esmola no semáforo, não é porque tenho boas ações. Os meus pecados foram perdoados, eu sou aceito agora diante de Deus, não é pelas minhas obras, mas pela obra que Jesus realizou lá na cruz. Hoje você é filho de Deus, você é justificado por causa da obra de Jesus. É como se você nunca tivesse pecado, é como se você nunca tivesse cometido uma infração, é como se você nunca tivesse tido nenhum tipo de pensamento pecaminoso. Por causa da obra de Jesus, agora você é aceito por Deus. Por isso que você deve ter ousadia, você deve ter confiança. Quando você se aproximar de Deus, quando você for orar, quando você for falar com Deus, não fique pensando, quantos pecados, quantas coisas erradas que eu fiz. Sabe, não deixa o diabo ficar jogando lembranças na tua mente acerca daquilo que aconteceu no passado, porque agora você é uma nova criatura. A morte de Jesus te purificou, a morte de Jesus te perdoou, a morte de Jesus apagou os teus pecados, a morte de Jesus te fez filho de Deus. Já vimos isso. Então, Jesus teve que ressuscitar. Primeiro, eu falei que ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, hoje você é aceito por Deus por causa disso. E Jesus teve que ressuscitar porque fomos justificados na morte dele. Pastor, como que é isso? Presta atenção. Quando Jesus morreu, a sua morte foi suficiente. Pronto. Jesus morreu por você, morreu por mim. Não precisamos acrescentar nada mais nessa obra. A morte dele, o derramar do sangue dele foi suficiente. Você não precisa pegar e falar assim, eu tenho que dar uma ajuda para poder ser salvo. Tem muitas pessoas que acham que depois que Jesus derramou o sangue, depois que ele morreu, agora eu preciso também fazer alguma coisa para poder ser aceito por Deus. Você já é aceito por Deus por causa da obra que Jesus realizou na cruz. E por causa disso, você se tornou filho de Deus. E a morte de Jesus, ela te tornou justo. Eu falei que a partir de então, você não, aos olhos de Deus, ele não está falando que você não tem pecado. Entenda o que eu estou falando. Entenda o que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo que você não tem pecado. A Bíblia revela que você foi justificado na cruz. Ali Jesus tomou a sua morte. Você era para morrer, eu era para morrer na cruz. Mas Jesus foi lá e morreu no nosso lugar. Ali ele nos justificou. Isso quer dizer o que? Ele pagou a dívida. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Quando Deus olha para você, então, ele vê você alguém justificado. Então você como que eu posso dizer para você? Você não, aos olhos de Deus, é como se não tivesse pecado. Deu para entender isso? Por isso você não deve falar nunca, eu sou um pecador terrível. Não fale isso. Fale, eu sou justo. A Bíblia diz, muito vale a oração do justo em seus efeitos. Por quê? A oração do pecador não sobe diante de Deus, mas a oração do justo está diante de Deus. Quem é justo? Aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele se apresenta diante de Deus e Deus olha para esse homem, para essa mulher, como se ele nunca tivesse pecado. Por quê, pastor? Por causa do sangue de Jesus. Você consegue entender isso? Ok. E onde entra a ressurreição? A ressurreição, ela acontece por causa dessa justificação. Você foi justificado. Você sabe disso? Jesus morreu por você, a sua dívida foi paga. Você sabe disso? Como que você pode ter certeza disso? A certeza é a ressurreição. A justificação, ela vem primeiro, depois a ressurreição. Cristo morre na cruz, Cristo vai à cruz, nos justifica, purifica, perdoa os nossos pecados. E por causa dessa justificação, o Senhor ressuscita. Vou te explicar melhor. A ressurreição é um recibo do pagamento. Por exemplo, vamos te dar um exemplo. Você tem uma dívida, você tem um boleto.
Você precisa pagar. Você vai lá no banco ou vai no aplicativo do seu celular e paga. Como que você tem certeza de que aquela conta, aquele boleto foi pago? Por causa do recibo. Por causa que esse recibo diz que você pagou aquela conta está quitada. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar descansado, você pode dormir tranquilo, porque você sabe que aquela conta foi quitada. Deu para entender isso? Então, você descansa. Jesus morreu, a sua morte foi aceita pelo Senhor, foi aceita, tá? Agora, como que nós sabemos que o Senhor aceitou a morte de Jesus? Como que nós sabemos que a morte de Jesus foi aceita por Deus? Por causa do recibo. Qual que é o recibo? A ressurreição. Então, eu tenho certeza que Deus aceitou a morte de Jesus. Eu tenho certeza que a obra de Jesus foi aceita diante de Deus. Eu tenho certeza que meus pecados foram perdoados, porque Jesus ressuscitou. Deus aceitando a obra da cruz, Deus aceitando o sangue derramado, ressuscitou Jesus Cristo. A ressurreição dele é a nossa garantia. A ressurreição de Jesus é o recibo que nós precisamos ter nas mãos para falar: essa conta foi paga. Por isso que nós celebramos. Por isso que eu digo que a segurança da nossa salvação está porque Jesus ressuscitou. Amém, meus irmãos? A nossa segurança de que fomos justificados por Deus é porque Jesus ressuscitou. Você consegue entender? Por Jesus ter ressuscitado. E hoje é domingo de Páscoa. Hoje nós celebramos ao Senhor, nós falamos: Senhor, nós glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Porque nós fomos justificados. Por nós termos sido justificados. A obra do Senhor Jesus na cruz foi aceita por Deus. Deus falou: é o suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Pelo sangue ter sido suficiente. Então Deus nos dá um recibo de garantia. Eu sei que a conta foi paga por Jesus. Eu sei que Deus aceitou essa conta, esse pagamento, porque eu tenho o recibo na mão. Qual o recibo que você tem nas mãos? Hoje nós celebramos esse recibo. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos hoje que o Senhor Deus aceitou o pagamento pelos nossos pecados porque Jesus ressuscitou. Essa é a prova e a evidência da nossa justificação. Essa é a prova e a evidência e a segurança da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então descanse. A dívida foi paga. Hoje é domingo de Páscoa, meus irmãos. Celebramos o domingo de Páscoa, não com ovos de chocolate, não por coelho. O coelho não morreu por mim. Nós celebramos o domingo de Páscoa porque Jesus morreu por nós. Morreu por mim, morreu por todos aqueles que o buscam, todos aqueles que clamam por Ele, que invocam o seu nome. Jesus ressuscitou. Eu vou ressuscitar. Haverá um dia que a morte vai chegar, a menos que sejamos arrebatados. Mas haverá um dia que o Senhor irá nos chamar. E a grande certeza, quando chegar a minha hora, quando chegar a tua hora, a grande certeza de que aquilo que Jesus fez por nós, fez por você, foi aceita por Deus, é que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí, coloca aí no chat aí, glória a Deus, glória a Deus. Pode celebrar o recibo de que Deus aceitou o pagamento foi a ressurreição de Jesus. Você entende agora? Porque é tão importante para nós celebrarmos a ressurreição de Jesus. Você vê o quanto que é importante nós deixarmos ovos de chocolate de lado. A impressão que dá, que parece que minimizamos a Páscoa.
quando nós aceitamos o coelhinho, quando aceitamos ovos de chocolate. Entende o que eu estou te falando? Isso é muito pequeno. A celebração da Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. Tem a ver com Jesus, a ressurreição dele, a morte, mas também a ressurreição. Principalmente a ressurreição, porque nos fala que a morte de Jesus foi aceita por Deus. Eu sei que o Senhor me aceita. Eu tenho a prova disso, porque Jesus ressuscitou. A minha fé está nisso. Amém? Eu quero que onde você estiver, feche os teus olhos. Não precisa ter mais medo. Você viu? Não precisa ter medo. Você pode descansar. Dá um pé na tristeza. Dá um pé na angústia. Manda embora todos os temores. Manda embora toda opressão. Manda embora tudo aquilo que está atormentando o teu coração. Em nome de Jesus, receba a vida da ressurreição. Aceite que Jesus morreu por você e essa morte foi aceita por Deus. Eu estou enfatizando muito isso, porque eu quero que fique muito gravado, muito bem gravado no teu coração. A morte por Deus e a garantia, a segurança que nós temos de que Deus o aceitou, foi que Deus foi lá e ressuscitou Jesus. Amém? Então descanse no Senhor. Não tenha medo. Descanse nele. Amém, meus irmãos? Como é bom estar com você, como é bom compartilhar a palavra do Senhor, como é bom poder nós falarmos sobre isso. Como eu amo falar sobre Jesus. Feche os teus olhos onde você estiver. Alegre o teu coração. Coloque a mão assim no teu coração, no teu peito. Pai, eu quero em nome de Jesus orar pelos teus filhos que estão aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nesse domingo de Páscoa, que não tem a ver com coelhos e não tem a ver também com ovos de chocolate, mas tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus, que é o centro de tudo, que é a base da nossa fé. Deus, eu oro em nome de Jesus. Coloque as tuas mãos no coração dos teus filhos. Acalma, Senhor, o coração de todos eles, porque Jesus ressuscitou. Ó Deus, que nós possamos celebrar hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo. Possamos celebrar como parte da igreja, sendo Igreja Batista Vida Plena. Ó Deus, nós estamos celebrando, ó Deus, a morte, mas sim a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a segurança que nós temos nele, de que Ele ressuscitou. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações estejam, Senhor, ó Deus, tranquilizados por essa palavra. Possamos entender que o Senhor ressuscitou. Isso é tão importante para nós, porque a natureza do Deus eterno agora habita dentro de nós. E se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Mas também, Senhor, sabemos que Jesus ressuscitou porque primeiramente nós fomos justificados na cruz. Ó Deus, e nós glorificamos o teu nome, porque isso nos dá segurança, nos traz segurança. Obrigado, Pai. Louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos, em nome de Jesus. Aonde você estiver, talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Quer fazer hoje? Coloca aí no chat: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você vai ter essa segurança. Talvez você está desviado, quer voltar hoje para a casa do Pai? Coloque aí no chat: eu quero voltar hoje. Eu peço para os irmãos não falarem no chat agora. Deixe que o nosso convidado, nosso irmão, nosso amigo, fale conosco agora. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quer voltar para Jesus hoje? Coloca no chat: eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Você quer fazer isso? Faça isso agora. Enquanto você vai fazendo isso,